Nós, com nosso tamanho, nos sentimos os donos do mundo. Olhamos para os grandes mamíferos como os reis da natureza, mas essa é uma ilusão de perspectiva. A verdadeira dominação, em números, em diversidade e em pura eficiência predatória, pertence aos pequenos. É hora de abrir a cortina de um mundo minúsculo e brutal, onde cada antena é uma arma e cada par de asas pode ser a diferença entre a vida e a morte. A floresta é um lugar de uma beleza estonteante, mas para as criaturas que vivem no chão, sob o tapete de folhas, ela é um campo de batalha implacável. Em uma escala que mal podemos perceber, a vida e a morte são negociadas a cada segundo. Uma única gota de chuva é uma inundação. Uma folha que cai do alto é um cataclisma. Cada sombra pode esconder um predador e cada galho pode ser uma emboscada. A sobrevivência aqui não é garantida. É uma conquista diária. Uma luta travada com garras, mandíbulas e estratégias que a evolução aprimorou ao longo de milhões de anos. Para os insetos, a floresta não é um lar. É uma arena. Ao sul da floresta tropical do continente africano, uma guerra por comida está prestes a começar. Após a longa dormência do inverno, os primeiros raios de sol da primavera aquecem a terra, enviando um sinal para as profundezas. Debaixo do solo, uma colônia de formigas legionárias desperta. O longo período de reclusão consumiu suas reservas, e uma nova geração de larvas, pálidas e famintas, agita-se nos berçários. A fome delas é o motor que impulsiona todo o superorganismo. A rainha precisa de proteína para continuar sua postura incessante, e as larvas precisam de alimento para crescer e se tornarem a próxima geração de operárias. A ordem é clara e quimicamente comunicada. É hora de caçar e usar seu poderoso veneno na batalha. As batedoras, as operárias mais experientes, elas exploram o novo mundo, um território transformado pela estação, em busca de qualquer fonte de alimento. Quando uma oportunidade é encontrada, uma lagarta, um besouro, qualquer criatura que possa ser subjugada, a caçada começa. Não é um ataque caótico, é uma operação coordenada. Em minutos, o que era uma exploração solitária se torna um ataque em massa. A força do coletivo é esmagadora. Centenas de mandíbulas se fecham sobre a vítima, cada uma aplicando uma pequena força que, somada, é irresistível. A presa é imobilizada, desmembrada com uma eficiência brutal. Cada pedaço é um troféu, uma unidade de energia que precisa ser levada de volta para as galerias subterrâneas o mais rápido possível. Afinal, a sobrevivência da colônia depende da caça, e elas estão garantindo o futuro, alimentando as bocas famintas que representam a perpetuação de sua sociedade. Em outra parte da floresta, outra sociedade de formigas enfrenta um problema diferente. A crise aqui não é a falta de presas, mas a escassez de um recurso específico que alimenta sua civilização. Estamos falando das formigas cortadeiras. E o alimento que estava acabando não eram as folhas, mas sim o seu precioso cultivo. No coração de seu formigueiro, que pode se estender por metros de profundidade, elas mantêm jardins subterrâneos. Nesses jardins, elas cultivam um fungo específico, o Leucoagaricus gongylophoros, que é seu único e exclusivo alimento.
relação entre as formigas e o fungo é uma das simbioses mais complexas da natureza. Elas são agricultoras de precisão. Ao perceberem que o jardim está enfraquecido, as batedoras saem em uma missão vital: encontrar o tipo certo de folha. Elas são seletivas, pois nem toda planta serve de bom substrato para seu cultivo. Quando uma árvore compatível é encontrada, a mensagem química é enviada e a operação começa. Uma casta de operárias de tamanho médio, com mandíbulas afiadas como tesouras, sobe na vegetação e começa a cortar pedaços semicirculares das folhas. As folhas caem ao pé da árvore e dão início a uma operação gigantesca para levar tudo para dentro do formigueiro. O trabalho é rápido e preciso. No chão, outra equipe pega os fragmentos e os organiza para o transporte. Protegendo a trilha, formiga e soldado, com cabeças enormes e mandíbulas poderosas, patrulham o perímetro, prontas para defender a operação de qualquer ameaça. Mas mesmo protegendo, alguns insistem em trabalhar para acelerar o processo. E em cima de muitas das folhas que estão sendo carregadas, viaja uma formiga de uma casta minúscula, as mínimas. Sua função: proteger a folha de um ataque aéreo, de pequenas moscas parasitas que tentam depositar seus ovos no fragmento. Dentro do formigueiro, o trabalho continua. As folhas não são simplesmente jogadas no jardim. Elas são limpas, mastigadas até virarem uma polpa e adubadas com as fezes das próprias formigas. Só então essa pasta é incorporada ao fungo. É um processo de compostagem sofisticado. O fungo cresce sobre esse substrato e, em troca, oferece estruturas nutritivas para alimentar toda a colônia. É um ciclo de dependência mútua, uma forma de agricultura que evoluiu por 50 milhões de anos. Longe da complexa organização das colônias, a vida de um caçador solitário é um jogo de paciência e de apostas de alto risco. O louva-a-Deus é um dos predadores mais formidáveis do seu mundo. Seu corpo é adaptado para a caça de emboscada. Sua cor e forma o camuflam perfeitamente entre as folhas. Sua cabeça triangular, com 2 olhos compostos enormes, pode girar quase 180 graus, dando-lhe um campo de visão extraordinário. Ele pode permanecer imóvel por horas, como uma estátua, esperando pelo momento perfeito. Suas patas dianteiras, as garras raptoriais, são equipadas com espinhos e se fecham com a velocidade de um piscar de olhos, uma armadilha da qual poucas presas escapam. Hoje, a caça é uma mosca, pousada em uma folha próxima. O louva-a-Deus inicia sua aproximação. Seus movimentos são lentos, quase imperceptíveis, embalados pelo balanço do vento. Ele calcula a distância. As patas dianteiras se preparam para o bote. Em um movimento explosivo, ele salta. Mas o cálculo desta vez foi impreciso. A mosca escapa por um triz
e o louva a Deus impulsionado por seu próprio ataque, erra o alvo e cai. E ele cai no pior lugar possível, a teia de uma aranha. A seda da teia é incrivelmente resistente e elástica. O caçador, que segundos antes era o ápice da cadeia alimentar, agora está preso, imobilizado. Ele tenta usar suas garras para cortar os fios e atacar a aranha. Mas a aranha é mais rápida e mais ágil em seu próprio ambiente. Ela não confronta diretamente. Ela dança ao redor do gigante preso, lançando mais e mais fios de seda, reforçando a armadilha, limitando os movimentos de seu oponente. Ela aplica picadas rápidas, inoculando sua peçonha. A luta é uma questão de tempo. O veneno da aranha começa a agir. A aranha então começa o trabalho final. Envolver completamente sua presa em um casulo de seda, um processo metódico que transforma o formidável caçador em uma refeição para os próximos dias. Na selva em miniatura, a linha que separa o predador da presa é perigosamente fina. Na intrincada cadeia da vida, poucos seres são tão universalmente temidos quanto as vespas. Elas não são apenas insetos, são predadoras de altíssima performance, dotadas de uma combinação de força, inteligência e armamento biológico que as coloca no topo de seu ecossistema. Suas mandíbulas são ferramentas multifuncionais. Elas cortam a carne de suas presas, mas também mascam fibras de madeira para construir ninhos com a complexidade de uma obra de papel machê. Mas sua arma mais notória é, claro, o ferrão. A biologia nos mostra que o ferrão é, na verdade, um ovipositor modificado, o órgão que originalmente servia para colocar ovos. Nas vespas operárias, ele foi adaptado para se tornar uma agulha hipodérmica perfeita. Diferente das abelhas, que geralmente perdem o ferrão e morrem após uma picada, a maioria das vespas pode picar repetidamente, injetando um coquetel químico complexo. O veneno é uma mistura de enzimas e peptídeos projetada para causar uma dor intensa, um aviso claro para qualquer predador maior. Em suas caçadas, no entanto, o veneno de muitas espécies é usado para paralisar a presa, como uma aranha ou uma lagarta. A vítima fica imobilizada, mas viva, e serve de alimento fresco para as larvas da vespa em um cenário de filme de terror. O que pouca gente sabe é da surpreendente capacidade cognitiva desses insetos. Estudos recentes revelaram que algumas espécies de vespas do papel conseguem reconhecer e memorizar faces individuais, tanto de outras vespas em sua colônia, quanto de seres humanos. Elas associam uma face a uma experiência, seja ela positiva ou negativa. Essa habilidade demonstra um nível de processamento neural que desafia nossa visão de que os insetos são apenas autômatos guiados por instinto. Nas profundezas úmidas das florestas tropicais, vive uma criatura que parece um elo perdido no tempo, um ser que desafia nossas categorias. Este é o peripato, ou verme de veludo. Ele não é bem um verme nem bem um artrópode. É uma criatura antiga, membro de um filo próprio, que mudou muito pouco nos últimos 500 milhões de anos. Seu corpo é macio,
coberto por uma cutícula aveludada, e ele se move lentamente sobre dezenas de pares de pernas curtas e não articuladas. Sua aparência dócil esconde um dos mecanismos de caça mais bizarros da natureza. O peripato é um predador noturno. Quando detecta uma presa, como um grilo ou outro pequeno invertebrado, ele não a persegue rapidamente. Ele se aproxima e dispara, a partir de duas glândulas localizadas em sua cabeça, 2 jatos de uma substância adesiva e pegajosa. Esse líquido, ao entrar em contato com o ar, se solidifica quase instantaneamente, formando uma rede de fios que prende e imobiliza a vítima como se fosse uma cola superpotente. Uma vez que a presa está presa e indefesa, o peripato se aproxima com calma, perfura seu exoesqueleto com suas mandíbulas e injeta uma saliva rica em enzimas digestivas, liquefazendo os tecidos para depois sugá-los. É uma estratégia de caça que combina um ataque à distância com a mesma técnica de digestão externa que vemos nas aranhas. Enquanto muitos predadores apostam em venenos e armadilhas, outros confiam na força física e em uma boa armadura. É o caso do besouro terrestre, um membro da vasta família Carabidae. Essas criaturas são a patrulha noturna do chão da floresta. A maioria das espécies tem um corpo escuro, brilhante, e um exoesqueleto incrivelmente resistente, uma verdadeira armadura que os protege de ataques e do ambiente. Eles são predadores vorazes e ativos. Diferente de uma aranha que espera em sua teia, o besouro terrestre corre atrás de sua comida. Suas pernas são longas e fortes, adaptadas para a velocidade. E suas mandíbulas são proeminentes e poderosas, projetadas para agarrar e esmagar suas presas, que incluem lesmas, caracóis, lagartas e outros insetos. Eles são um controle de pragas natural e incrivelmente eficiente. Quando se sentem ameaçados, muitos deles também possuem uma defesa química. Eles podem liberar, a partir de glândulas em seu abdômen, secreções de cheiro forte e desagradável. Um aviso químico para que qualquer predador pense 2 vezes antes de tentar transformá-los em uma refeição. São os tanques de guerra do mundo dos insetos, combinando defesa passiva com um ataque implacável. Mas o que acontece quando 2 desses predadores de topo, cada um com suas próprias armas formidáveis, se encontram? O que acontece quando o caçador de emboscada se torna a presa? Enquanto as vespas patrulham os céus com sua agressividade calculada, um outro tipo de predador domina o mundo com uma virtude diferente: a paciência. Uma paciência que se manifesta na forma de uma das estruturas mais sofisticadas e mortais da natureza. Olhe para esta cena. Um inseto desavisado, em um momento de distração, toca em um fio quase etéreo. Em uma fração de segundo, seu destino é selado. Ele se debate, mas cada movimento apenas o emaranha mais. E então, das sombras, a dona da armadilha se aproxima. Mas o que pouca gente sabe é que a teia de uma aranha não é apenas uma rede de caça. É um instrumento musical, um computador analógico e uma arma eletrostática, tudo ao mesmo tempo. A seda da aranha é uma lenda da biologia e da ciência dos materiais. Se pudéssemos criar um fio de seda com a espessura de um lápis, ele seria forte o suficiente para parar um avião Boeing 747 em pleno voo.
mas a sua força é apenas o começo da história. Uma única aranha, dependendo da espécie, pode produzir até 7 tipos diferentes de seda, a partir de glândulas especializadas. Existe a seda pegajosa, coberta por gotículas de uma cola adesiva. Há uma seda elástica para absorver o impacto da presa e uma seda macia e delicada para proteger os ovos. A aranha é uma fábrica química de alta precisão. E a genialidade não para por aí. Estudos recentes revelaram que algumas aranhas conseguem afinar a tensão dos fios de sua teia, como um músico afina as cordas de um violão. Por que elas fazem isso? Para obter informações. Ao ajustar a tensão, a aranha consegue sentir vibrações de forma diferente, distinguindo entre o impacto de uma folha caindo, a luta de uma presa pequena e o zumbido de uma abelha perigosa. A teia é um sistema de informação, uma extensão do seu sistema nervoso. A seda da aranha possui propriedades eletrostáticas. Ela pode atrair e capturar ativamente partículas no ar, como pólen e pequenos insetos, que passam por perto sem sequer tocar nos fios. A teia literalmente se estica para agarrar sua comida. A imagem da aranha pacientemente em sua teia é uma das mais famosas da natureza. Mas essa imagem, além de não representar a maioria das espécies, esconde os segredos mais bizarros sobre a biologia dessas criaturas. Para entender a verdadeira natureza delas, precisamos olhar para dentro. E se eu te disser que por baixo daquele exoesqueleto corre um sangue azul e que elas movem suas pernas usando um sistema parecido com o de uma escavadeira hidráulica? O fluido que corre dentro de uma aranha, a hemolinfa, não é vermelho. Ele não usa hemoglobina com ferro para transportar oxigênio, como o nosso sangue. Em vez disso, ele usa uma proteína chamada hemocianina, que tem cobre em sua molécula. Quando essa proteína se liga ao oxigênio, ela adquire uma tonalidade azul ou azul esverdeada. As aranhas são literalmente da realeza de sangue azul do mundo dos artrópodes. E o coração que bombeia esse fluido não é uma câmara compacta como o nosso. É um tubo longo, localizado no abdômen, que pulsa e empurra a hemolinfa por um sistema circulatório aberto, banhando diretamente os órgãos internos. Mas a peculiaridade mais incrível está na forma como elas se movem. As aranhas possuem músculos para dobrar suas pernas para dentro, os músculos flexores. No entanto, elas não possuem músculos extensores para esticá-las. Então, como elas andam e saltam? A resposta é por pressão hidráulica. O corpo da aranha funciona como uma bomba. Para esticar uma perna, ela aumenta a pressão da hemolinfa e a envia rapidamente para dentro do membro, forçando-o a se estender com uma força surpreendente. É exatamente o mesmo princípio que um macaco hidráulico usa para levantar um carro. Cada passo de uma aranha é um ato de controle de fluidos de alta precisão. Isso também explica por que, quando uma aranha morre, suas pernas se encolhem. Sem a pressão do coração para mantê-las esticadas, os músculos flexores se contraem e puxam tudo para o centro. E a respiração, sem nariz e sem pulmões como os nossos, como elas obtêm oxigênio. Muitas espécies possuem uma das estruturas respiratórias mais estranhas da natureza, os pulmões foliáceos, ou pulmões-livro. São cavidades internas com uma série de lâminas finas e empilhadas, cheias de hemolinfa, que se alternam com espaços de ar, parecendo as páginas de um livro. Essa estrutura multiplica a área de superfície, permitindo uma troca gasosa eficiente. Elas respiram através de um livro de tecidos. Toda essa biologia bizarra serve a um propósito: sustentar um dos predadores mais eficientes que existem. Mas seu sucesso não vem apenas de sua força ou de suas teias. Vem de sua percepção do mundo.
O corpo de uma aranha é coberto por pelos de diferentes tipos e tamanhos. Esses não são pelos comuns, são sensores de altíssima sensibilidade. Alguns deles, os tricobótrios, são tão finos que conseguem detectar as menores vibrações e correntes de ar. Para uma aranha, o mundo não é uma imagem, é uma sinfonia de vibrações. Ela sente a aproximação de uma mosca pelo deslocamento do ar que suas asas causam. Ela sente o passo de um predador pelo chão. É um sexto sentido que a transforma em uma caçadora formidável. A batalha terminou. A aranha, uma caçadora formidável em seu próprio domínio, cometeu o erro de se tornar a presa. E o louva-a-Deus inicia agora o seu banquete. Olhe com atenção. O louva-a-Deus não come sua comida com pressa. É um processo metódico, frio e de uma eficiência brutal. Suas patas dianteiras, as garras raptoriais, seguram a aranha imobilizada, como um garfo e uma faca. E então, suas mandíbulas entram em ação. Diferente da aranha que dissolve suas vítimas, o louva-a-Deus mastiga. Suas mandíbulas são peças cortantes e afiadas. Cada movimento é como uma tesoura, fatiando o exoesqueleto da aranha e expondo os tecidos moles de seu interior. A digestão aqui é interna. Ele consome cada pedaço e o alimento vai direto para seu sistema digestivo, onde as enzimas farão o trabalho de quebrar os nutrientes. Frequentemente, ele começa pela cabeça da presa. Esse não é um ato de crueldade aleatória. É uma estratégia instintiva. Ao destruir o centro nervoso da vítima primeiro, ele garante que qualquer ameaça residual, qualquer espasmo ou tentativa de retaliação seja completamente neutralizada. Observe a cena. Não há emoção, não há raiva. Há apenas a conversão de uma vida em energia para sustentar a sua. Ele come metodicamente, parte por parte, garantindo que nenhum nutriente seja desperdiçado. Esse banquete pode durar um tempo considerável, um ritual que nos mostra a realidade crua da cadeia alimentar. No mundo dos insetos, a sobrevivência é um jogo de soma zero. E para o predador que vence a batalha, a recompensa é o direito de continuar vivendo, um pedaço de cada vez. Por que um grupo de criaturas tão pequenas consegue nos causar tanto fascínio e, ao mesmo tempo, tanto pavor? A gente se maravilha com o voo de uma borboleta, mas recua diante da aparição de uma barata. A verdade é que, ao olharmos para o mundo dos insetos, não estamos apenas vendo outros animais. Estamos espiando uma versão alternativa e muito mais antiga da vida na Terra. Uma prova de que a evolução pode seguir caminhos que nossa imaginação mal consegue acompanhar. Eles são os verdadeiros alienígenas do nosso planeta. Nós construímos nossa força ao redor de um esqueleto interno. Eles vestem seus esqueletos por fora, uma armadura que lhes dá proteção, mas que os força a passar pelo ato vulnerável e violento de se desfazer da própria pele para poder crescer. Nós vemos o mundo com dois olhos focados para a frente. Eles o enxergam através de centenas ou milhares de lentes, em um mosaico de pixels que pode perceber espectros de luz e movimentos que são incompreensíveis para nós.
Nós nos comunicamos com a complexidade da linguagem e do som. Eles conversam em um idioma silencioso e sofisticado de feromônios, uma química que desenha mapas de perigo, de comida e de desejo no ar que respiramos. A vida deles é uma jornada de transformação radical, a metamorfose, onde um ser vive múltiplas vidas em uma só, a larva que rasteja e devora e o adulto alado que voa e se reproduz, são essencialmente criaturas diferentes, com propósitos e corpos distintos. Eles são, sem a menor dúvida, a forma de vida dominante neste planeta. Para cada ser humano na Terra, existem estimados 200 milhões de insetos. Enquanto nós nos preocupamos com nossas economias e nossas fronteiras, eles operam um império global sob nossos pés, no ar e na água. Um império que governa processos ecológicos vitais. Eles estavam aqui muito antes dos dinossauros sonharem em existir. Eles são a memória viva do planeta Terra. O sucesso deles não está na força de um único indivíduo, mas na sua diversidade quase infinita de soluções. Na natureza, para cada problema, existe um inseto que evoluiu uma resposta genial. É uma lição poderosa sobre resiliência. E essa talvez seja a maior lição que eles nos oferecem. A vida, para nós e para eles, é uma jornada de constante transformação e adaptação. É sobre encontrar nossa força em nossa estranheza, nossa beleza em nossa complexidade. Os insetos nos ensinam que não é preciso ser grande para dominar o mundo. É preciso ser incrivelmente bom e persistente naquilo que você é. E talvez a melhor forma de continuar vivendo seja essa: abraçar a nossa própria natureza, por mais bizarra que ela pareça aos outros, e contra todas as probabilidades, simplesmente continuar a prosperar.